qual o posicionamento do PV em relação à coligação com o PP do Castelo? Nós entendemos que o Partido Verde não teria condições financeiras e nem condições assim das pessoas que estão, digamos, liderando o partido, condições pessoais de poder tocar uma campanha. E embora isso fosse muito positivo para o Partido Verde, isso ia gerar um sacrifício pessoal muito grande para todos nós, né? E talvez pudesse, num eventual insucesso, queimar a legenda, né? Ter um eventual resultado negativo, queimar a legenda, perder muitos votos. Mas o que pensamos? É muito mais fácil a gente se unir a pessoas que estão pensando grande, que estão pensando em fazer projetos que nós também pensamos. Então, por que não nos unirmos? Nós não fomos procurados pelo PMDB, né? Não fomos procurados por outros partidos, e o único que nos procurou, que sempre demonstrou interesse, e isso há mais de 6 meses, foi o Castelo. O Castelo nos procurou insistentemente para que nós nos uníssemos. E nós sempre fazendo nosso trabalho, fizemos mais de 30 reuniões em bairro, falamos sempre em hospital, falamos sempre em área industrial, falamos sempre em emprego, em economia para o povo, em administrar a máquina pública com mais seriedade, com mais respeito ao contribuinte. Hoje, se você acessar o site da prefeitura para saber quanto que gastou de gasolina no mês passado, não tem. Até hoje. Transparência é uma das exigências do PV também. Até hoje não existe no site da prefeitura as despesas que o povo paga, né? O que eu acho um absurdo. Nós temos que abrir essa caixa preta. Mas não é contra ninguém. Nós tomamos a decisão de que seria muito melhor para o Partido Verde acompanhar o projeto do Castelo, que nós entendemos que vai ser um projeto vitorioso para a cidade, um projeto criterioso, porque nós acreditamos na pessoa do Castelo. Os partidos, em segundo lugar. Primeiro, a pessoa do Castelo. Nós acreditamos na integridade dele, no que ele realmente prega, e, salvo alguma exceção, nós acreditamos que ele vai realmente fazer aquilo que ele se comprometeu. E é por isso que o Partido Verde se reuniu no BAC na última terça-feira, e com mais de 40 pessoas presentes, quase todos deram a sua opinião. E uma das coisas mais que a gente sempre falou, né, Henrique? Sempre falou, o PV só vai definir qualquer assunto por maioria. Se o PV vai para lá ou se vai para cá, sempre por maioria dos filiados. Eu quero um dia ter 2.000 filiados, reunir 2.000 filiados, e 1.800 dizendo isso, eu vou vestir a camiseta dos 2.800, sabe? E foi isso que o PV fez. Reunimos os filiados, expomos a situação, que temos uma proposta do Castelo. O Castelo disse que até quinta-feira nós temos que apresentar o nome, e o que vocês acham? E quase todos dos 40 deram a sua opinião. Isso foi registrado em ata, nós temos a ata aqui, posso te mostrar depois. Pois não, essa situação democrática que você colocou é bastante importante na formação de um partido, né? Porque, olha só, o Democratas, por exemplo, ou não o Democratas, mas todos os outros partidos se reuniram em grupos menores, né? 7, 8, o PSDB se reuniu em 40. Só que são partidos que têm 500, 600, 700 filiados. Pois não. Então, para que você ser filiado ao partido, se você num momento importante como esse, ir com A ou com B, não é nem convidado. Ok, nesse momento quais seriam os primeiros nomes, Henrique, para estar surgindo como vice do Castelo? Bem, foi definido pelo Partido Verde, como o Alfredo falou, de uma forma democrática e ampla, e que o candidato já foi escolhido é o Alfredo Silva, o nosso presidente. Ele é o indicado representante do PV para se candidatar a vice do Castelo. Mas nós seguimos esse caminho de uma forma diferenciada. Então o PV, ele desde que começamos em Biguaçu, nós procuramos sempre fazer um trabalho voltado para uma palavra muito importante, que é o crescimento sustentável, né? Então o que é que seria isso? Seria empresas, rendas, mas não podemos esquecer também do meio ambiente, do ser humano. E o que é que nós fizemos? Nessa reunião ficou determinado que para a gente se coligar com o Castelo, participar dessa pesquisa, nós condicionamos o seguinte: o Castelo teria que assumir perante o partido cinco condições que a gente determinou na reunião, na convenção, que nós só faríamos essa coligação se
fosse definitivamente colocado em prática um estudo sério para a criação do Hospital Regional de Biguaçu, um hospital em Biguaçu. Viabilizar na prática, né? Não só um projeto, mas sim uma iniciativa que você consiga trazer os prós, os contras e realmente colocar no papel que isso, num certo determinado tempo, vai ser uma coisa definitiva. E não só tratar um projeto, né? Se em 4 anos, só para acrescentar o que o Henrique está dizendo, se em 4 anos o Castelo nos provar que não dá, aí nos renderemos a opinião. Mas nós acreditamos que dá. E nós estamos pedindo para eles se comprometer com isso. Mas pode falar os restos. Então seria uma coisa concreta. Então, primeiro, o hospital. 2, nós temos em Biguaçu definitivamente o saneamento. Nós temos esgoto em Biguaçu. Junto com o esgoto, nós temos uma política ambiental, uma política de preservação ambiental no município. 3, nós temos o transporte, tão divulgado, uma ideia do Alfredo. Só um parênteses, eu gostaria de que você se estendesse um pouco mais em relação a essa questão ambiental. Junto ao esgoto, você disse que tem a preocupação ambiental. Essa preocupação ela vem de encontro também a conter a imigração, buscar a vida de empresas ao invés de loteamentos, desmatamento. Qual o enfoque da política ambiental em si que vocês, de uma maneira mais ampla, tratam do assunto? O que foi discutido na reunião é o seguinte: a ARBIG, que foi criada pela atual gestão, não nos contenta. Por quê? Porque em sua lei, ela diz claramente, no artigo 6º, que todo o dinheiro das taxas da água do povo vai para a empresa que ganha a licitação. Ou seja, nós estamos transferindo o dinheiro do povo para uma empresa que vai apresentar seguramente dos 4 milhões de reais que sobra todo ano, que a Casan pegava esse dinheiro e fazia não sei o quê, e não investia aqui. Acabou o contrato com a Casan, vem essa atual gestão e pega essa situação, faz uma lei dizendo que esse dinheiro agora, eles vão fazer uma licitação e esse dinheiro passa, não vai mais para a Casan, vai para uma empresa privada que ganha a licitação. Vai adiantar alguma coisa? É lógico que a empresa que ganhar vai apresentar, Henrique, uma porção de notas fiscais. Olha, essa 320 mil foi não sei quantas horas máquinas lá no 3 reais que ficou lá resolvendo um problema num buraco. Lógico que eles vão dar um jeito de apresentar notas para gastar os 4 milhões que sobraria para o povo de Biguaçu. Então eu digo o seguinte: o compromisso é revogar essa lei da ARBIG, fazer uma SAMAI, fazer uma companhia municipal, para a gente poder gastar esse dinheiro com o povo, do povo para o povo e pelo povo. Gastar esse dinheiro entra no cofre da prefeitura da SAMAI, o Castelo, como prefeito, vai ficar em cima do pessoal que vai ficar ali, e nós vamos fazer, pela primeira vez em Biguaçu, em seus 174 anos de história, nos 260, eu gosto de falar por causa da história de São Miguel, a gente não pode esquecer, nos 260 anos de história de Biguaçu, o saneamento básico. O Castelo hoje à tarde se comprometeu conosco a revogar a lei da ARBIG e a fazer o saneamento básico de Biguaçu de verdade. Hoje à tarde, 5 de junho de 2008. Exato. Há 1 hora atrás. Então, isso, saneamento básico, implica em recuperar o Rio Biguaçu, que está na nossa ata, recuperar o Rio Caveiras e fazer realmente da preservação do meio ambiente uma das prioridades do governo, porque o Castelo, tendo como seu vice um partidário do Partido Verde, é uma garantia que o povo de Biguaçu vai ter de que a questão ambiental jamais vai ficar para segundo plano, porque, por exemplo, Márcio, hoje é dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, e você sabe que nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e nós não vimos absolutamente nada acontecer na cidade, o que é uma tristeza. Estamos órfãos, né? Ok. Então, como tu falou, Márcio, a política ambiental que a gente pede condicionou o Castelo, está incluído isso aí que tu falou, claro, um controle da ocupação desordenada de Biguaçu, né? Controle da migração, uma política ambiental clara com relação ao desmatamento, de poluição do Rio Biguaçu. Então envolve toda essa parte. Além disso aí, o transporte, como eu estava falando, que é uma ideia que o Alfredo defende desde o começo, é uma criação dele, um transporte interbairros a R$1 a princípio, né? Então, resumidamente, como é que seria? O município iria administrar um ônibus, nós teríamos ônibus municipalizados, e eles fariam a integração entre os bairros com o centro de Biguaçu. Certo? Gás natural, né? Gás natural. Com isso estimularia o comércio local, e colocaria a população de baixa renda em condições de se locomover sem muita despesa, né? E claro que esses são assuntos que a gente poderia se aprofundar muito mais, nós estamos falando aqui de forma superficial.